Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Você sabe o que é escopo em C++? De uma forma clara, escopo é o alcance que uma variável tem, ou seja, até onde ela vive. Assim, se uma variável é criada dentro de uma função, ela vive até a função terminar. Vamos exercitar um pouco deste conceito. Estou aqui com o Qt, com o compilador C++. Vamos criar uma função com o nome bem característico, função, para não ter dúvida do que ela faz e do que ela é. Há um vídeo anterior de escopo sobre C, mas C++ tem umas particularidades, então por isso que esse vídeo é diferente. Int var1 igual a 0. Vamos mostrar o conteúdo de var1. Aqui, cdndl. E no main, claramente, vamos chamar a função. Vamos tirar o return a exec que não precisa e só dar um return 0. Faltou o IOString aqui. Se não include IOString. Muito bem, executando. Aqui ele abriu um console e mostrou valor igual a 0. Isso você já conhece, var1 só está viva, entre aspas, dentro da função. Vou fechar aqui. Seu escopo é local para a função. Isso tudo bem, está tranquilo. Agora vamos colocar aqui um int var1 fora da função. E vamos comentar aqui dentro da função. E aqui no main, nós vamos imprimir. Vamos copiar e colar, que é mais fácil nesse contexto. Vamos copiar e colar aqui. E vamos apagar essas linhas que não precisa mais. Vamos executar. Aqui você está vendo que a função imprimiu 0 e o main imprimiu 0. Como você pode ver, a função imprimiu var igual a 1, var1 igual a 0 e no main var1 igual a 0. Então agora var1 é uma função pública ou global. Todos podem ter acesso a ela. Se viermos aqui em função e descomentarmos, você vai ver que tem uma definição de var1 aqui fora, global, e uma definição de var1 aqui dentro da função. O que vai acontecer? Antes que eu execute, o que você acha qual é o resultado? Vamos mudar o valor aqui para ser bem diferente, Pronto. O que você acha que vai imprimir na função? O que você acha que vai imprimir no main? Vamos executar. Uau, o negócio é doido, hein? Ele imprimiu na função 1 e no main 0. Como que eu sei que é o main? Vamos colocar aqui, Acho que ficou faltando isso. Executar de novo. Agora ficou mais claro que a função imprimiu 1 e o main imprimiu 0. Muito bom. Vamos lembrar de algo que pode ter passado desapercebido aqui nesse código. Você tem duas variáveis com o mesmo nome, mas elas não estão no mesmo endereço de memória. Estão? Como que eu sei que elas não estão? Como que eu comprovo isso? Eu vou aqui na função e vou dar um stdout ponteiro. Vou mandar imprimir o endereço de var1. Vou dar um copiar colar aqui e vou para o main. Aqui é main. E a mesma coisa var1. Vamos ver que endereços ele vai mostrar. Você pode ver aqui que na função ele está com um endereço. Até foi mais fácil de ver. No final do endereço é cc. E no main o final do endereço é 30. Eles estão em endereços diferentes. Logo, var1 dentro da função está no endereço diferente de var1 global. Vou fechar aqui. Dito isso, já que estão em endereços diferentes, eles foram criados em escopos diferentes. Uma foi criada de forma global e a outra foi criada dentro da função. Eu não disse que uma variável criada dentro de uma função vive e morre dentro dela? Para facilitar o entendimento, uma variável criada dentro de uma função só pertence a ela. Se ela é criada de forma global, pertence a todas as funções criadas abaixo. Ok, isso está entendido, mas por que pegou a variável local e não a global?
A regra é a seguinte: a variável local, ou a mais próxima nesse contexto aqui, precede a global que está mais longe. Entendido? Então, se você tem uma variável dentro de uma função que ela tem o mesmo nome de uma variável global, o que está dentro da função tem mais força ou precede a variável global. Por isso que ele imprimiu 1 aqui e não 0. A variável var1 estava mais próxima ou dentro da função que eu estou mandando imprimir aqui. Agora que você já ficou confuso, vamos fazer mais um exemplo. Eu imprimi aqui direitinho, né? Então eu vou copiar todo esse bloco aqui. Vou criar um outro bloco anônimo e vou colocar aqui dentro. Só que ele vai valer 2 para a gente saber que a variável é 2. E aqui eu vou colocar var1 de 2 e ponteiro de 2. Temos 3 variáveis aqui. Temos uma global, temos uma local da função e temos uma local da função também, só que dentro de um bloco aqui. O que você acha que vai imprimir aqui? No primeiro você sabe que vai imprimir 1, mas e no segundo? Vai imprimir 1 ou 2? Ou 0? Como é que é o que você acha que vai acontecer aqui? Vamos executar. Ele imprimiu 1 dentro da função, ele imprimiu 2 dentro da função e imprimiu 0 no main. Você pode ver aqui, ó, eu não sei se você consegue enxergar direitinho, mas aqui o ponteiro da var1, que tem o valor de 1, ele está com final CC. O ponteiro da var1, que tem o valor de 2, ele está com final C8. O que aconteceu aqui? Como você pode ver, cada var1 tem um endereço único de memória e estão em escopos diferentes. Por isso cada variável tem um valor diferente. Você entendeu aqui? Ó, quando eu criei as chaves, na verdade eu criei um outro escopo. Tudo que eu criar aqui dentro vai viver e morrer dentro das chaves. Isso significa que essa variável var1 ela está mais próxima dentro das chaves aqui de qualquer comando que eu der. Qualquer comando que eu der dentro das chaves aqui, esta var1 é a variável mais próxima para ele executar. Esta var1 aqui, ela está longe, ela está fora do escopo aqui, ó. Ela não está dentro desse escopo. Se eu simplesmente tirasse aqui e executasse, você vai ver que ele pegou o valor de 1 nos dois lugares e o endereço de memória é o mesmo. Por quê? Porque o var1 que ele está usando aqui, apesar de ele ter aberto um outro escopo, a variável mais próxima que ele consegue ler é essa daqui. Não tem outras variáveis criadas. Deixa eu voltar ao comentário aqui. Agora, a variável var1 mais próxima é a que está aqui com esse valor 2. Então, quando der var1 aqui, ele não vai pegar daqui que está longe, ele vai pegar daqui dentro desse escopo. Se isso está um pouco complicado para você, volte o vídeo do início, faça exercícios para a gente ir continuando. O que fizemos aqui não é recomendável, porque pode causar confusão, como você pode ter visto, no uso das variáveis e gerar bugs difíceis de achar. Você dificilmente vai, no primeiro momento, descobrir por que você colocou um na variável aqui, mas ela está imprimindo 2, porque vai ter um monte de linha aqui, você talvez não perceba logo de início que está mudando o contexto, né? Então isso não é recomendado. O recomendado é que você crie variáveis locais e evite as globais. Então, se você tem uma variável aqui que você quer usar só nessa função, não cria ela global para facilitar o uso ou tentar minimizar o uso de memória. Assim, o compilador ele sabe o que fazer com a memória, então não se preocupa com isso. Cria as variáveis locais que você precisa que a função necessite para funcionar. Se você precisar de algum valor de outro lugar, passe-o para a função que precisa. Porém, variáveis globais são sempre úteis, então use-as com cuidado. No vídeo de escopo em C, você pode ver como funcionam as variáveis do tipo extern. Extern é a palavra reservada para indicar que a variável tem a sua definição em outro arquivo, e funciona tanto em C como em C++. Assim, veja o vídeo de escopo em C para você ver mais detalhes sobre o assunto. Você também não vê com muita frequência utilizar o extern, que seria algo assim, ó. Aqui está dizendo, em geral não tem valor, tá? Em geral, tá? Depende do compilador. No vídeo de C eu explico isso. Aqui está dizendo que o var1 está sendo criado em outro lugar e aqui você só está usando ela. Então esse cara aqui não está criando a variável nesse momento. Ela só está usando uma definição que foi feita em outro programa ou em outro arquivo fonte. Tudo bem? Vamos voltar aqui.
Então veja o vídeo de C de escopo para você ter mais entendimento sobre isso. Não é tão comum você ver por aí, usar o string, mas em programas mais antigos o pessoal usava com certa frequência. Então já fica sabendo o que acontece. Agora vamos fazer uma novidade em C++. Isso não tem em C. Vamos arrancar aqui esse escopo. Isso é uma novidade, assim, eu não diria que é legal, mas é para tentar evitar conflitos. Eu estou com o var 1 aqui, certo? Se eu der dois pontos, aqui e aqui também, o que você acha que vai imprimir aqui, 0 ou 1? Vamos executar. Ele imprimiu 0 e com o endereço de 0. Por quê? Ele imprimiu a global, né? Mas e a regra da variável local sobrepor a variável global? A definição mais próxima seria a que você imprime aqui. Por que esses dois pontos aí, um do lado do outro, né, fez esse problema? Essa regra ainda existe. Ela vai imprimir a variável local mais próxima. Porém, os dois pontos na frente da variável é chamado de operador de resolução de escopo. Isso significa que estou acessando o escopo fora da minha função, nesse caso a global. Assim, não estou me referindo à variável local. Esta foi a diferença implementada em C++ em relação a C. Se você colocar namespace, que é uma separação de escopo, talvez você entenda melhor. Então vamos supor aqui que var1, vamos criar uma outra na verdade, né? Vamos colocar aqui namespace, olá. Eu estou dizendo que vai ter uma variável chamada var1 com valor de 2. Estou criando um escopo diferente aqui. Toda vez que eu quiser chamar var1, eu tenho que falar que ela está em olá. Como que é feito isso? Esse vídeo não é sobre namespace, mas só para você ter uma ideia de como funciona. Aqui no caso, como eu não dei nenhum nome de namespace, ele pegou o namespace global, que é o que não tem nada. Não ter nada é namespace global. Se eu colocar aqui olá, e aqui olá, você acha que ele vai imprimir 0, 1 ou 2? Pelo que eu acabei de explicar. Executando. Ele imprimiu 2 com um novo endereço aqui. O final é 10, tá? E o anterior era 30. Ele imprimiu o var 2. Aqui eu estou me referindo ao namespace olá, com a variável var1. Tá vendo? Olá, dois pontos, var1. Estou me referindo a esse cara. Se eu quisesse me referir só ao var1, eu vou tirar aqui o olá. Vou tirar. E vamos executar. Ele vai imprimir 0, 1 ou 2. Ele imprimiu 0. Porque esse namespace aqui, ele não tem nome. Ele é, assim, anônimo seria. Então aqui eu estou dizendo para ele que eu quero um escopo anônimo. Qual é o escopo anônimo disponível? Esse aqui, que é o var1. Você entendeu? Isso não é muito complicado, mas assim, você tem que prestar atenção de como funciona para não tomar bugs desnecessários. Assim como você associa uma função a uma classe, lembra? Como que você põe uma função dentro de uma classe? Nome da classe, dois pontos, nome da função. Você também faz a referência a um escopo. Se você não colocar um nome no namespace, por exemplo, aqui não tem nenhum nome, né? Você só começa com dois pontos. Significa escopo global. Você podia fazer assim, namespace, embora não seja tão comum, mas você podia fazer assim. Namespace, sem nome. Aqui, eu também não coloquei nome. Se executarmos, ele imprimiu 0, que é a variável global aqui. Tá vendo? Namespace não tem nome. Aqui também eu não botei nome. Se eu quisesse esse var1 aqui, ele está no namespace olá, eu colocaria olá, como você viu anteriormente. Esses conceitos são para entendimento de como funciona a linguagem. Não é recomendado escrever códigos confusos tentando mostrar que você conhece mais da linguagem que os outros. Evite acesso às variáveis globais com escopo, se possível. Prefira utilizar variáveis locais ou da classe, ou coloque um namespace na variável, para que você saiba de onde ela está se referindo. Um bom programador não é aquele que sabe 100% da linguagem, é aquele que consegue programar para que o outro entenda como foi feito. Esse é um bom programador.
Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.